Boa noite, vamos começando a nossa aula de hoje, de estágio, né? Falando sobre o ensino e a aprendizagem da oralidade. Primeiramente, nós começamos a pensar, às vezes vocês pensam, mas espera aqui, nós temos obrigação de ensinar a falar, já que o nosso aluno, se você trabalha com a criança, por mais que seja lá de 6, 7 anos, essa criança já sabe falar, mas como que eu vou ensinar a falar, né? Então, quando nós falamos de oralidade, falamos da importância do trabalho na sala de aula, dando oportunidade à fala, dando a oportunidade de participação, respeitando as diferenças. E é claro que nós precisamos, sim, fazer intervenções na fala também, mas de tal forma, respeitando variedades. Na aula de hoje, vamos falar também sobre variedades, porque quando se fala em oralidade, fala de linguagem oral, nós vamos falar também, claro, então, de variedades. Quando você pega uma sala de aula, se tem 30 alunos, cada aluno é diferente. Vieram geralmente de regiões diferentes, muitos ali vieram de regiões diferentes, de classes sociais diferentes, culturas diferentes. Então, há uma variedade bastante grande cultural e isso reflete também na fala. Professor e discurso oral, né? Nós falamos do professor, da importância que ele tem de analisar, né, de programar o seu discurso oral, trabalhar isso junto ao aluno, mas para ele trabalhar essa oralidade, a fala, precisa de planejar estratégias para chegar na expressão formal e informal. Porque nós vamos trabalhar numa sala de aula também a formalidade e a informalidade. Porque às vezes nós preocupamos muito em trabalhar na sala de aula o formal. Achamos que nós estamos ali apenas e tão somente para ensinar a norma culta. Mas não é só a norma culta. Nós temos que saber, claro, também respeitar as variedades. E trabalhar de tal forma a forma oral com o nosso aluno, para que ele possa também aprender a expressar bem. E quando ele vai aprender a expressar bem, ele vai, logicamente, isso vai refletir logo também na escrita. Variação linguística. Variedade linguística é diferente de norma culta, que quando a gente chama a variedade, essas variantes, muitas vezes nós chamamos de errada. Colocamos aqui entre aspas, que é aquela que é excluída. É importante, então, é necessário nós observarmos e tirar essa questão do erro. Quando a gente fala de variante, fala de variedade, nós eliminarmos a questão do erro. O erro seria a questão de inadequação. Então, essa variedade popular que as pessoas trazem da sua classe social, geralmente nós chamamos de erro. E temos que repensar essa questão do erro, porque a pessoa, se ele fala, se ele entende, e vai depender muito também de onde ele está. Não é? Por isso, a importância do professor trabalhar a norma padrão, respeitando as variedades, porque nós já falamos, vocês estudaram bem sobre isso, que a variedade, a melhor variedade, vai depender da situação. Tem situação que você precisa expressar-se na forma padrão, ou pelo menos aquela que aproxima mais da padrão. Porque dificilmente nós falamos obedecendo todas as regras da língua padrão, da variante padrão. Geralmente nós mesclamos um pouco da padrão, um pouco mais de popular, e rompemos na nossa fala, muitas vezes, com as regras que a língua impõe, né? Que a norma culta impõe. Então é importante que nós trabalhemos isso para que a pessoa saiba, então, se expressar na norma, pelo menos aquela que aproxima da culta, porque dependendo da situação, ele vai precisar disso. Mas em alguns momentos não. Falando com o pai, com a mãe, com os colegas, ele já não vai precisar tanto. Aí a importância, então, do professor apresentar textos variados, que trabalhem outras variedades,
para que ele possa compreender essas diferenças. Veja agora então o VT para a gente continuar a discussão. Olá, este é o Mais Educação. Gíria é um fenômeno de linguagem usado por certos grupos sociais pertencentes a uma classe ou a uma profissão. Uma gíria é criada ao se usar uma palavra não convencional para designar outras, com o intuito de fazer segredo, humor ou distinguir o grupo dos demais. Durante os anos 60, surgiram gírias como uma brasa mora, cafona e caramba. Nos anos 70 eram comuns bicho e careta. Nos anos 80, massa e pega leve. Nos anos 90 surgiram gírias como antenado e pagar mico. As gírias enriquecem a língua e comprovam que é o povo quem faz a sua língua. Até a próxima com mais educação! Então as variantes se manifestam também pelas gírias. E quando nós trabalhamos, nós professores, trabalhamos com os jovens, nós ouvimos muitas expressões que até desconhecemos. E aquela pessoa que não convive com os mais jovens, muitas vezes ele nem consegue entender. Nós, professores, entendemos melhor porque nós convivemos mais com esses jovens, não é? Então é importante observar e respeitar todas essas variantes. A variação linguística é decorrente da evolução da língua, de variações geográficas, da cultura, da classe social, do contexto de interação discursiva. Então, variante, como vocês já viram anteriormente, como a nossa língua é viva, né? De uma região para outra região, há bastante discrepância entre a língua. Se você sai do sul, chega no norte, vai perceber uma grande diferença. Isso acontece classe social para classe social, acontece de profissões diversas, né? De idade até, e mesmo sexo. Mulheres e homens falam de forma diferente. Vamos ver o outro VT agora, falando também sobre essas variantes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou um professor que gosta muito de viajar. E numa dessas viagens, nessas minhas andanças pelo mundo afora, a gente sempre percebe o quanto é diferente o sotaque, o quanto é diferente os costumes de cada região. E numa dessas minhas andanças pelo mundo afora, um dia eu estava observando numa mesinha de bar sentado, tomando meu cafezinho, né? E vi a conversa entre o mineiro e o gaúcho. E era mais ou menos assim. Observa a história. O gaúcho falando para o mineiro. Bah, guri, na minha terra só tem gente macho, tchê. E o mineirinho na dele, né, sempre comendo quieto, retrucou do lado. Uai, na minha terra só metade é macho, metade é fêmea. E nós está satisfeito demais da conta. Para vocês verem como é que são as coisas, né, gente? Um abraço para vocês e até a próxima. Chegamos então com o gaúcho, né? E com o mineiro. Aqui nós temos eu sou mineiro, só que fui praticamente criado em Goiás. Já perdi muito, né, dos sotaques de Minas. Temos a Denise, que é mineira, que nascida e criada em Belo Horizonte. Isso dá para perceber bastante sotaque. Agora aqui, na piada, nós sabemos que há aquela forma, aquele exagero, não é? De apenas buscando humor. Mas dá para expressar bem a fala, né? Então o gaúcho fala de uma forma, o mineiro fala de outro, como o nordestino fala de forma diferente. Então cada região tem seu sotaque, os seus vocabulários diferentes e assim por diante.